Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. No episódio de hoje, falo sobre os 4 filmes da Marvel previstos para 2028, os desafios de James Gunn para trazer o novo Batman ao novo DCU e a possível compra da divisão de streamings da Warner pela Sony e muito mais. Vamos lá? Começando o podcast falando sobre a Marvel e a empresa que costuma divulgar o seu calendário com uma certa antecedência, adicionou um novo filme de forma bem discreta em 2028. O ano, que já contava com 3 filmes agendados, agora ganha mais um e chega a 4 filmes para esse mesmo ano. Como destacado pela Variety, a decisão foge do que o próprio CEO da Disney havia comentado recentemente, onde ele disse que a empresa teria perdido o foco ao produzir demais, e agora busca priorizar a qualidade em vez de quantidade. Apesar disso, ainda não sabemos quais os 4 filmes que serão lançados nesse ano, mas alguns projetos já estão sendo cotados, como Blade, Pantera Negra 3 e uma possível sequência de Quarteto Fantástico. Em 2026 e 2027, por exemplo, a empresa terá apenas 2 lançamentos por ano, e depois disso ela pretende iniciar os X-Men no seu universo no cinema. Além disso, a Variety confirmou que Jake Schreier, de Thunderbolts, está confirmado para comandar o primeiro filme dos Mutantes no MCU. Mas é sempre bom lembrar que essas informações não foram confirmadas pela Marvel. Ainda falando sobre a Marvel, a empresa anunciou uma continuação da série clássica animada do Homem-Aranha dos anos 90. Porém, diferente do que foi feito com X-Men 97, a empresa lançará esse novo Spider-Man, o que vem sendo chamado como Spider-Man 94, em formato de quadrinhos. Porém, de acordo com o Omelette, John Semper Jr., criador e roteirista da série original, escreveu no seu X, o antigo Twitter, afirmando que não estava envolvido nesse quadrinho e que ninguém na Marvel entrou em contato. Por sua vez, a HQ será escrita por J.M. DeMatteis, nome consagrado nos quadrinhos do Aranha, com arte de John Tolley, e promete ser uma nova temporada da animação. Apesar disso, ainda não temos informações se esse novo quadrinho virará uma série animada ou não. Indo agora para DC, James Gunn novamente falou em uma entrevista agora com a Rolling Stones sobre o Batman. Ele afirmou que esse personagem é o seu maior desafio criativo dentro da DC atualmente, principalmente por conta da popularidade e do histórico de representações do personagem. Para ele, o personagem precisa de uma razão para existir dentro do novo universo, porém ele tentará repetir o tom do Batman de Matt Reeves e ao mesmo tempo rejeita uma abordagem exagerada ou cômica. Ele afirma ainda que já tem uma ideia clara desse novo personagem, do novo Batman, mas ele ainda está em fase de negociações com os roteiristas. Por enquanto, o filme segue com o título provisório de Batman: The Brave and the Bold. Por fim, ele ainda comentou sobre o excesso de versões do Batman. Gunn afirmou que parece que metade dos quadrinhos da DC nos últimos 30 anos tem o personagem. Ele é incrível, mas isso pode deixá-lo chato. Como criar algo novo e interessante com esse personagem? E ainda falando de James Gunn, ele negou de forma categórica os rumores que surgiram nas últimas semanas de que The Batman 2, o filme, sequência de Matt Reeves com Robert Pattinson, teria sido cancelado. Também em uma entrevista a Rolling Stones, ele afirmou: "Não foi cancelado. Matt é devagar. Deixe ele trabalhar no seu tempo. Deus, as pessoas são cruéis." Porém, é sempre bom lembrar, esse novo filme não fará parte do novo DCU e, por sua vez, fará parte de um universo separado, sem necessariamente ter que se ligar com outros filmes e contar uma história mais ampla. Ainda segundo fontes próximas, de acordo com o Omelette, o roteiro ainda não está pronto e as filmagens devem começar apenas em 2026, graças também à agenda de Pattinson com Duna 3. Por enquanto, a estreia do filme segue programada para o dia 1º de outubro de 2027.
E agora falando um pouquinho de um rumor que surgiu nessa última semana, de acordo com o site C-Scoops, a Sony poderia adquirir a nova divisão de streaming, estúdios e jogos da Warner Bros. Discovery. É bom lembrar que nas últimas semanas, a Warner anunciou uma divisão da sua empresa entre a parte de streaming, estúdios e jogos e da parte de televisão. E por isso a Sony estaria interessada em comprar essa primeira parte. Por enquanto, a separação está prevista para ser concluída até meados de 2026, onde a TV a cabo, parte da TV a cabo, ficará com a maior parte dos 37 bilhões de dólares em dívidas. Já a outra parte se chamará Warner Bros. Discovery, Streaming e Studios. Além dos ativos que podem ser adquiridos pela Sony, estão a HBO Max, franquias de propriedade intelectual como Harry Potter, o próprio DCU, que eu venho falando bastante por aqui, e divisões ligadas também a games, algo que pode ser muito interessante para a Sony, que conta com o PlayStation 5. Fontes afirmam ainda que a Sony só está interessada caso a divisão ocorra sem vínculo com os canais de TV a cabo, que vem perdendo público com o declínio do modelo tradicional. Inclusive, alguns analistas afirmaram que essa divisão pode ter justamente esse interesse, vender parte da empresa para lucrar em cima dos seus ativos. Agora falando um pouquinho de clássicos do Kung Fu com Bruce Lee e Jack Chan, de acordo com a Variety, um grupo de estúdios chineses, em parceria com a China Film Foundation, anunciou o Kung Fu Film Heritage Project durante o Festival Internacional de Cinema de Xangai. O objetivo aqui seria restaurar e remasterizar com inteligência artificial cerca de 100 filmes clássicos de artes marciais, incluindo obras estreladas por Bruce Lee e Jack Chan. Ainda de acordo com a Variety, entre os títulos confirmados estão A Fúria do Dragão, O Dragão Chinês, Era Uma Vez na China e O Mestre Invencível. Até o momento não se sabe como a IA será utilizada, mas ela provavelmente será utilizada para melhorar imagens antigas e aumentar a resolução, tornando os filmes mais compatíveis com padrões atuais de exibição. Indo agora para Doctor Who, se você viu o final da última temporada, sabe que o encerramento foi um tanto quanto misterioso e deixou algumas dúvidas nas cabeças dos fãs. Então eu não entrarei em detalhes aqui para não dar spoiler para você, mas de acordo com o Russell T. Davies, showrunner da série, ele garantiu na sua coluna na Doctor Who Magazine que Doctor Who nunca vai acabar e que em breve teremos novidades sobre a próxima temporada da série. E aqui eu vou entrar em um pouquinho em spoiler sobre esse final, então caso você não queira saber sobre o final da temporada, basta pular para o próximo capítulo, beleza? Além disso, Russell T. Davies comentou que Billie Piper, que pode assumir o papel principal como a nova encarnação do Doutor, é lembrada como uma das companheiras mais icônicas da era moderna da série. É sempre bom lembrar que a regeneração faz parte da narrativa da série, apesar das críticas negativas ao final da última temporada. Atualmente, as temporadas antigas estão disponíveis no SBT Plus, enquanto que os episódios recentes podem ser assistidos no Disney Plus, em uma parceria que a Disney fez com a BBC mundialmente. Esse é outro ponto, inclusive, que está em aberto quanto ao futuro da série. Ainda não se sabe se a Disney continuará em parceria com a BBC para o futuro. Durante os últimos episódios eu comentei sobre uma possível entrada do Aaron Taylor Johnson como James Bond. Porém, durante o tapete vermelho do filme Extermínio: A Evolução, o ator foi questionado pelo Deadline sobre seu próximo projeto. Porém, ele preferiu não comentar, o que acabou aumentando os rumores sobre ele ser o próximo James Bond. De acordo com o Omelette, o ex-James Bond, Pierce Brosnan, disse que se ele quisesse seria ótimo. E apesar disso, em entrevista ao Backstage, Taylor Johnson comentou que tem preferência por interpretar vilões. Se eu faria um bom James Bond? Claro, mas acho que prefiro ser vilão. Porém, muitos sites de notícias acreditam que na verdade ele está apenas despistando e que já inclusive será o escolhido pela MGM para ser o próximo James Bond. Mindhunter foi uma das séries mais elogiadas dos últimos tempos e acabou sendo cancelada de forma abrupta pela Netflix ao final da sua segunda temporada. E o ator, Holt McCallany, que viveu o agente Bill Tenz, revelou ao site CBR que a série poderá sim retornar à própria Netflix, porém em um novo formato, 3 filmes de 2 horas cada. De acordo com a CNN, a informação veio de uma conversa recente com o diretor e produtor David Fincher, que afirmou que essa ideia está em avaliação, embora
embora ainda não seja oficial. McCartney ainda afirmou que os roteiristas já estão trabalhando em um roteiro, mas que tudo depende da aprovação de Fincher. O Sol, a Lua e as estrelas precisam se alinhar para isso acontecer, afirmou o ator. Em 2020, a Netflix liberou o elenco da série de seus contratos após declarar que a produção era cara demais, colocando o projeto em um hiato indefinido, o famoso cancelado da Netflix. E outra produção que está num vai, não vai, se foi cancelada ou não, é a franquia de Piratas do Caribe. De acordo com o Screen Rant, a franquia segue viva nos bastidores da Disney, mesmo após um longo hiato desde o último filme lançado em 2017. É bom lembrar que chegou a ser planejado um reboot estrelado por Margot Robbie, que chegou a ser anunciado, mas foi cancelado após impasses criativos. Porém, o sexto filme da franquia agora está em estágios iniciais de desenvolvimento, mas ainda não temos detalhes divulgados sobre a trama, elenco ou data de estreia. Ainda de acordo com informações do site, poderemos sim ter o retorno de alguns atores e atrizes da série original, incluindo o Capitão Jack Sparrow com Johnny Depp no papel. É bom lembrar que da última vez ele foi afastado do papel de Jack Sparrow por conta das polêmicas envolvendo ele e a sua ex-esposa. Há também a atriz Amber Heard. Pessoas próximas ao projeto afirmam que duas versões do roteiro do novo filme estão sendo desenvolvidas e uma delas conta com um ator no papel de Jack Sparrow, caso, é claro, ele também concorde em reprisá-lo. Indo agora para uma outra franquia milionária, a terceira parte da saga Duna, dirigida por Denis Villeneuve, acabou de ganhar seus primeiros nomes no novo elenco. Nakoa Wolf Momoa, filho de Jason Momoa, e Ida Brooke, de Silo. Os dois interpretarão os gêmeos Leto 2 e Ganima, filhos de Paul Atreides. De acordo com o Deadline, o filme adaptará Messias de Duna, segundo romance da série e que se passa 12 anos depois dos eventos de Duna. Outros nomes devem retornar para o elenco, assim como rumores de Robert Pattinson como um possível vilão do novo longa. Inclusive, eu comentei sobre isso na primeira notícia do podcast. A franquia já arrecadou 1,12 bilhões de dólares com os dois primeiros filmes e conquistou 8 Oscars. A Blumhouse, estúdio responsável por sucessos de terror como Megan, Insidious e Five Nights at Freddy's, adquiriu os direitos de todos os futuros projetos da franquia Jogos Mortais, incluindo filmes, séries e outros conteúdos com o assassino Jigsaw. Segundo a Variety, a negociação envolveu os produtores originais, que venderam sua parte por um valor não divulgado. Apesar disso, o produtor Oren Cooley afirmou que parecia o momento certo para passar o bastão, enquanto Mark Burke disse que queria seguir em frente contando novas histórias. Então, aparentemente, as coisas não foram muito amigáveis, se é que podemos dizer assim. A Lionsgate, que distribuiu os 10 filmes anteriores, com mais de $1 bilhão arrecadados mundialmente, continuará como parceira, mantendo 50% de propriedade e distribuição dos próximos lançamentos. E agora a franquia retornará às mãos de James Wan, diretor do primeiro filme de Jogos Mortais em 2004 e criador da saga junto de Leigh Whannell. Ambos voltarão ao comando criativo. Indo agora para uma outra produção de terror, a Prime Video anunciou oficialmente o início das filmagens da série Carrie a Estranha, que é baseada no clássico livro de Stephen King e que eu venho trazendo algumas notícias já há algumas semanas, como elenco e tudo mais. Segundo a Omelete, a produção é descrita como uma releitura ousada e atual da história da jovem Carrie White, que vive isolada com sua mãe fanática religiosa e passa a lidar com bullying, luto e o despertar de seus poderes telecinéticos. A atriz Summer H. Howell, conhecida por sua participação em A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck, assume o papel que já foi de Sissy Spacek e Chloe Grace Moretz. Porém, a série ainda segue sem uma data de estreia confirmada, mas teve uma foto de bastidores revelada, prometendo uma abordagem mais contemporânea e sombria da trama. E fechando as notícias e falando agora sobre animes, a Crunchyroll anunciou no seu site os animes que receberão dublagem em português brasileiro na próxima temporada de julho, incluindo estreias, continuações de títulos já em andamentos. Entre os retornos dublados estão as segundas temporadas de A Couple of Cuckoos, Dan, Kaiju número 8, My Dress Up Darling, além do novo de Dr. Stone Science Future e novas temporadas de The Rent a Girlfriend e The Rising of
of the Shield Hero. Já entre os novos animes teremos Solo Camping for Two, Lord of Mysteries, New Saga e dentre outros. Anne Shirley e To Be Hero X, que continuam da temporada passada, também seguem dublados normalmente. E fechando o episódio de hoje com as principais estreias do cinema, temos Fórmula 1, o filme. Em Fórmula 1, um piloto veterano volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pierce, interpretado por Damson Idris. O jovem novato da escuderia fictícia está disposto a todos os riscos. Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, mas para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte. O longa conta ainda com a participação dos pilotos reais da Fórmula 1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra. A direção fica por conta de Joseph Kosinski. E a outra grande estreia da semana fica por Megan 2.0. 2 anos após Megan sair do controle, a sua criadora, Gemma, tornou-se defensora da regulamentação da IA. Sem que ela saiba, a tecnologia de Megan foi roubada e utilizada para criar uma arma militar conhecida como Amélia, a espiã assassina definitiva. Com o futuro da humanidade em jogo, Gemma percebe que a sua única opção é ressuscitar Megan e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, mais forte e ainda mais letal. A direção fica por conta de Gerhard Johnstone. Ambos os filmes estreiam no dia 26 de junho e você poderá adquirir os ingressos na ingresso.com. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta enviar uma mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, eu queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim a Era do Pixel chegue a mais pessoas. Um ótimo final de semana e até a próxima e fui!